Bom dia, boa tarde, boa noite, oitavo ano, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui, vamos iniciar mais uma aula de artes, tá bom? Hoje a nossa aula terá nossa disciplina trabalhada será a disciplina de arte. Muito bom estar aqui com todos vocês, espero que vocês estejam bem, que estejam tendo uma ótima semana, tá? Que estiverem aí também próximos agora do final de semana, né? Exatamente. Mas depende de quando vocês estiverem assistindo essa aula. Bom, de qualquer forma, pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Vamos dar continuidade ao nosso movimento artístico, que é o cubismo, tá bom? Nós iniciamos na semana passada, falamos sobre algumas características de forma um tanto resumida, podemos dizer dessa forma, de forma um tanto resumida. Analisamos algumas características do cubismo, vimos alguns artistas, incluindo Pablo Picasso, que foi um dos principais artistas cubistas, talvez podemos dizer aí, aquele que deu início ao movimento cubismo. Portanto, teve grande relevância e importância nesse mundo, nesse movimento artístico. Hoje, a gente vai analisar uma das diferenças entre o cubismo analítico e o cubismo sintético. Foram duas fases desse movimento que se desenvolveram ao decorrer do tempo, tá? A gente chama aí de cubismo sintético e cubismo analítico, tá? A gente vai ver também de forma um pouco resumida, pois é um conteúdo muito extenso. A gente vai analisar as principais características e as diferenças entre o cubismo analítico e o cubismo sintético, tá bom? Bom, não vamos utilizar o nosso livro hoje, tá? Apenas um conteúdo aqui, um artigo, mas eu vou colocar o cabeçalho aqui rapidinho, tá? Para a gente poder dar início à nossa. Então, vamos dar continuação ao movimento cubista. Vamos iniciar com o movimento cubista sintético, tá bom? O movimento cubista sintético foi uma das fases do cubismo, tá bom? A gente vai entender aí qual é a diferença entre o cubismo sintético e o cubismo analítico. Bem, o cubismo sintético foi uma fase do cubismo, desse movimento. Essa fase, também conhecida como cubismo de colagens, ele teve como auge o período de 1912 a 1915. As principais características artísticas do cubismo sintético. Vamos agora para as principais características. Deixa eu colocar aqui no nosso quadro, anotações importantes. Cubismo Não, vamos para as características agora. Primeiro, os artistas utilizavam cores marcantes. Então, é uma das diferenças do cubismo normal. Uso de formas decorativas. E uma das principais características foi o uso de pedaços de matérias recortados e colados na obra. Esses materiais cortados eram usados pelos artistas com o objetivo de dar estímulo à visão do espectador. Então, esses materiais aí cortados eram usados pelos artistas com o objetivo de dar estímulo à visão do espectador. Ou seja, o cubismo sintético,
ele tinha como principal característica a questão decorativa, tá? As obras, elas possuíam características decorativas, beleza? O desenho de linhas era utilizado apenas para completar os desenhos. Tinha a presença de formas e volumes geométricos, isso aí também a gente tem no cubismo, claro, e a valorização da própria peça como obra de arte. Criação de efeitos plásticos, objetivo de recomposição da realidade através da obra de arte, tá? Então, vamos colocar algumas das principais características aqui. Pronto. Algumas das principais características do cubismo sintético, tá bom? Vamos voltar aqui agora. Principais artistas do cubismo sintético e suas principais obras. Aí temos aí André Lotte, né, que é escultor e pintor cubista francês. Entre suas principais obras podemos citar Scala, Paisagem com Lambrequim Rosa, Vista de Paris ou do Sena ao Amanhecer. Amadeu de Souza Cardoso, pintor cubista português. Principais obras: Salto do Coelho, Os Galgos e Casa de Mango. João Gris, pintor e escultor cubista espanhol. Principais obras: Retrato de Pablo Picasso, A Garrafa de Andes Del Mono, Natureza Morta, de Mesa Xadrez e Fantasmas. Fernando Léger, pintor e desenhista francês. Principais obras: A Saída do Balé Russo e Soldado com Cachimbo. Georges Braque, escultor e pintor francês. Entre suas principais obras podemos citar Violino e Cachimbo, e Garrafa e Peixe. Aqui alguns exemplos do cubismo sintético. A gente vê aqui a natureza morta, cores, presença de cores fortes, linhas geométricas e recortes de matérias. A gente pega um recorte de um recorte de outro e vai compondo a obra. Então, aqui é um exemplo de uma obra sintética, tá bom? Cubismo sintético, beleza? Muito bem. Agora vamos passar para estudar um pouco sobre o cubismo analítico. Esse, por sua vez, é um pouco mais complexo, ele possui algumas características, né? Algumas outras características um pouco mais complexas, podemos dizer assim. Vamos fazer uma pequena leitura aqui acerca dele. Vamos lá. O cubismo foi um movimento artístico revolucionário, né? Quebrou paradigmas com o ideal de perfeição das obras de arte. Isso aqui a gente já sabe, a gente já estudou, o início do século XX, a Tarsila do Amaral cooperou também, uma das representantes do cubismo no Brasil, né? Pronto. Vamos lá. O que é o cubismo analítico? Ela é a fase mais abstrata da arte cubista. Apesar de sua curta duração, já que essa etapa despontou em 1910 e se prolongou até 1912, ele foi emblemático para a história da arte e teve como principal representante o mestre Pablo Picasso. Em linhas gerais, essa fase foi marcada por uma estética com aparência fragmentada, o predomínio de uma paleta monocromática e a sobreposição de planos. Nesse contexto, vale destacar que as formas representaram o foco dessa fase. Sendo assim, seus artistas estudaram a importância das linhas e dos formatos geométricos, utilizando as cores óculos, tons de cinza mais escuros e pouco sombreamento. Nesse sentido, a limitação cromática foi intencional. Isso porque o objetivo dessa fase foi de mostrar para o espectador o verdadeiro significado da pintura. Bom, agora a gente vai ver as principais características do cubismo analítico.
Uma das principais características desse movimento artístico, pessoal, é pouco ou nenhum contraste entre claro e escuro. Então, é meio que desvalorização das cores, tá? Eles têm poucos contrastes entre o claro e o escuro. Então, de certa forma, eles desvalorizam as cores. Então, não é que eles não gostam das cores, é que eles não utilizam com muita frequência. Então, de certa forma, é uma desvalorização das cores, tá? É uma das características do cubismo. A prevalência de formas geométricas, né? Claro, as formas geométricas continuam no cubismo analítico. Presença de formas geométricas, claro. A simplicidade dos formatos, né? Mais simples. Presenças de formas geométricas mais simples. Bom. Imagens que causam ilusão de ótica em seus espectadores. Ou seja, no cubismo analítico, a intenção é causar uma surpresa maior no espectador. As cores são mais simples, são cores normalmente escuras. Eles têm a característica da desvalorização das cores. A presença das formas geométricas, formas mais simples, comparado com as formas do cubismo sintético. As formas do cubismo analítico são formas geométricas mais simples, mas que ainda assim causam bastante confusão nos espectadores, pois ao analisarmos aquela obra daquela forma, gera uma certa dificuldade na compreensão, tá bom? Pronto. Muito bem. Aí aqui a gente tem uma explicação rápida também sobre a diferença do cubismo sintético e analítico. O cubismo analítico é a fase da arte cubista marcada pela presença de objetos sobrepostos e por concentrar imagens em formas variadas. Dessa forma, sua imagem pode ser vista e interpretada sob diferentes ângulos, o que dá às obras a ilusão de uma aparência bidimensional. Sendo assim, uma figura do cubismo analítico é mais abstrata, ou seja, não é facilmente reconhecível por quem a observa. Por outro lado, o cubismo sintético, que é a fase posterior do cubismo analítico, é marcado pelas cores brilhantes e pela prevalência da técnica de colagem. As obras de arte dessa fase também apresentam dimensões diferentes e mais cores que a do cubismo analítico. Outra diferença entre o cubismo sintético e o analítico é que, enquanto o último apresenta imagens mais abstratas, o sintético já conta com um caráter mais figurativo. Tá? Outra diferença bem clara aí, ó. Uma um pouco mais sintética, outra mais abstrata. Ou seja, quando ele fala sobre a questão abstrata, pessoal, ele quer dizer que ele utiliza elementos mentais. Por exemplo, o cubismo analítico, né, ele fala mais, ele utiliza mais elementos mentais. Ele representa amor, raiva, paixão, esse tipo de coisa. Enquanto que o cubismo sintético, ele utiliza mais a natureza morta, ele utiliza elementos físicos, tá? Então é uma diferença também, é uma diferença bem nítida entre as duas fases do movimento. Bom, olha a diferença aqui. Fase analítica, analisem essa imagem aí. Esse é o cubismo analítico. Deixa eu diminuir um pouquinho a imagem aqui. Esse é o cubismo analítico.
Então, esse aqui é o analítico, tá? Agora, olha o sintético. Olha a diferença. Percebem a diferença? Pronto. Então, são duas fases diferentes do movimento cubista, dos movimentos cubistas nas suas duas fases, tá bom? Então, são de características diferentes que diferenciam os dois, mas que ainda mantêm algumas características parecidas. Tá bom, pessoal? Bom, gente, então, por hoje, acho que foi suficiente. Tá bom? Na próxima aula a gente continua. Tem mais coisas legais para a gente ver aqui. Na próxima aula a gente vê. Tá bom? A gente continua estudando esse artigo aqui desse site muito legal. Beleza? Vamos continuar falando sobre o cubismo analítico e o cubismo sintético. E também vamos analisar alguns artistas cubistas, bem como as suas obras. Beleza? Tenho certeza que vocês vão gostar. Tenho certeza que vocês estão gostando de estudar sobre esse movimento artístico, tá bom? Então, ficamos por aqui. Vejo vocês na nossa próxima aula, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem nos comunicar no WhatsApp. Estamos à disposição de vocês. Ok, meus queridos? Fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana. Um bom descanso para vocês. E nos vemos na nossa próxima aula, semana que vem, tá? Bom final de semana, bom descanso. Reponham as energias, porque semana que vem tem mais, tá, gente? Fiquem com Deus. Boa semana para vocês e até a próxima aula. Tchau, gente.